O Povo Notícias. Apoio Cultural. Escopa Engenharia 20 anos. Porque não é de hoje que a gente gosta de construir. Olá, boa noite. Todos os prédios públicos e edificações de uso coletivo devem ser acessíveis para pessoas com deficiência. É o que determina a norma brasileira de acessibilidade. Mas quem tem mobilidade reduzida enfrenta dificuldades na maioria das calçadas de Fortaleza. A nossa equipe visitou 3 órgãos públicos municipais e encontrou problemas em todos eles. Veja na reportagem. Desniveladas, inacessíveis, com buracos e obstáculos. Essa é a realidade das calçadas em Fortaleza. Aqui, cada passo se torna um pequeno desafio que fica maior ainda quando se trata de alguém que tem alguma dificuldade para se locomover. E o problema se estende até ao passeio dos órgãos públicos, dificultando o acesso. E eu vim conferir pessoalmente alguns desses exemplos, juntamente com o arquiteto e urbanista Plínio Silveira. Plínio, existe alguma lei que garanta a acessibilidade nos prédios públicos? Existe a norma brasileira de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a NBR 9050. E essa NBR ela foi legitimada através do decreto 5.296 de 2004, então ela tem um valor de lei. Ela garante acessibilidade não só em prédios públicos, mas em edificações de uso coletivo também. Certo. Nós estamos aqui em frente ao prédio da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e da Cidadania de Fortaleza, a AMC, e gostaria de saber quais foram as irregularidades que nós encontramos no passeio aqui em frente ao prédio. Aqui na calçada da AMC o que a gente pode perceber é a falta de regularidade. A NBR ela pede que o piso ele seja regular, antiderrapante, sob qualquer circunstância, e aqui, por uma questão de falta de manutenção, o piso ele torna-se irregular e impossibilita o trânsito de equipamentos com rodas, cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê, etc. Aqui a gente percebe também a falta de um guia de balizamento nos canteiros, o que pode oferecer um risco para a pessoa com deficiência visual, por exemplo. Por fim, a falta de uma rota acessível que direcione as entradas principais da edificação para a pessoa também com deficiência visual. Bem, Plínio, agora nós estamos aqui na frente do Paço Municipal, sede do Poder Administrativo do município de Fortaleza. Quais foram os pontos positivos que a gente encontrou no passeio aqui em frente ao Paço? Aqui a calçada nós percebemos que ela já é mais regular e ela já tem a presença da rota acessível, né? Plínio, e os pontos negativos que a gente encontra aqui na calçada do Paço Municipal? Primeiro que o guia rebaixado da calçada está inadequado, ele não se comunica com a rota acessível e ele é descontínuo em relação ao outro lado do passeio. Então deveria existir um guia rebaixado do outro lado também, para que esse acesso possa ser viabilizado. E segundo, existem alguns fatores de impedância mobiliário que eles impedem, estrangulam esse passeio e impossibilitam o trânsito, por exemplo, de um equipamento com rodas. Aqui é um exemplo desse, né? Uma cadeira de rodas não passa por aqui. Não, aqui, por exemplo, não passaria uma cadeira de rodas nem de um lado nem de outro. Bem, Plínio, agora nós estamos aqui em frente a esse prédio, onde funciona a Secretaria de Infraestrutura e também a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, né, a SEUMA, que gerencia um pouco essa questão do espaço público aqui na capital cearense. O que a gente encontra no passeio aqui em frente a esse prédio? O principal erro é na questão da pavimentação, que é em pedra tosca, porque ela gera trepidação em equipamentos com rodas, então torna-se inviável o trajeto, por exemplo, de uma cadeira de rodas. A questão da rampa do acesso do automóvel ele não pode ser realizado no passeio, esse passeio ele tem que ter uma inclinação máxima de 3%, então a rampa ela torna-se inviável, por exemplo, uma cadeira de rodas ela pode derrapar e pode oferecer um risco. De acordo com a arquiteta da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, não existe um cronograma para essas adaptações nos prédios da Prefeitura. De acordo com ela, as mudanças vão sendo feitas conforme os prédios vão sendo reformados. Os prédios públicos, eu acho que eles próprios já embutem nos processos de reforma a adequação do passeio e dos demais espaços de acesso, né, porque não adianta garantir só a calçada e o público chegar no edifício e não conseguir ter acesso. Tá? Então, por ocasião de qualquer intervenção, isso aí é garantido. A norma brasileira de acessibilidade, a NBR 9050, ela recomenda que pelo menos 1,50 da calçada seja uma faixa livre, sem fatores de impedância, com no mínimo 1,20 e que seja de um piso regular, uniforme, antiderrapante, com inclinação máxima de 3%, sem rampas para automóveis.
Agora conversamos com o editor executivo de política do jornal O Povo, Walter Jorge. Boa noite, Walter, seja bem-vindo. Boa noite. Quais são os destaques da edição de amanhã e os principais pontos de discussão da semana? Bom, o principal, evidentemente, é o dia que é a aprovação, mais uma aprovação que a articulação política do governo vai passar, principalmente no dia de amanhã, né, que tem duas votações no Congresso muito importantes para o governo. Uma no Senado, que é a indicação do jurista Luiz Edson Fachin para o STF, que o governo já conseguiu uma boa vitória semana passada na CCJ, de 27 votos possíveis, ele teve 20, né, com a oposição trabalhando fortemente contra. Então, você acredita nessa amanhã, aprovação? acredito que sim, amanhã vai a plenário. Você tem hoje articulando fortemente contra essa indicação o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas o que se sabe é que dentro do próprio PMDB ele tem encontrado dificuldade para obter apoio a essa sua iniciativa, que seria levar o pessoal para votar contra. Então, essa é uma frente de batalha que o governo, importante que o governo terá amanhã. A outra é na Câmara, onde entra mais um pacote, pelo menos duas medidas provisórias que são relacionadas ao ajuste fiscal, né, que o governo hoje passou amanhã reunido na articulação política, agora entrega oficialmente ao vice-presidente Michel Temer, né, com seus líderes, acertando as estratégias, e a expectativa do governo é de que, assim como aconteceu semana passada, tirando a votação lá que lá acabou sendo surpreendido, né, do fator previdenciário, que acabou sendo uma derrota, mas num conjunto, nas últimas 4 grandes votações, em 3 o governo se deu bem. A expectativa que ele tem amanhã com relação a essas duas frentes, essas duas vitórias, tanto no Senado quanto na Câmara, é que saia vitorioso de novo. É o que a gente acredita que aconteça, que a coisa está se organizando na articulação política do governo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O Camilo Santana ele vai a Brasília pedir recursos para a saúde, né? O governo alega que a rede de atendimento aumentou e os recursos federais diminuíram. Como é que você vê isso? O governador conseguiu encaixar na quarta-feira uma audiência, o que está sendo dito, foi anunciado hoje pelo líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, né, que quarta-feira os dois se encontram, e o que o governador vai colocar basicamente é o que ele tem dito aqui, isso que você falou, né, que houve um aumento muito grande no aporte. Hoje, segundo o governador, é 1 para 4, quer dizer, a cada R$1 federal que entra, o Estado entra com 4. Ele quer uma paridade entre isso, ele quer a cada R$1 que o governo do Estado investe, o governo federal investir 1. É difícil que ele chegue a essa equação nesse nível, realmente, ele vai à pressão, mas é difícil até porque se atender o Ceará vai ter um conjunto de estados para ele atender e não vai ser, para o governo atender, e não vai ser fácil que isso aconteça. Mas de qualquer maneira, ele encontrou um espaço na agenda da presidente para discutir o assunto. A crise é grave e pede medidas urgentes. Talvez essa reunião consiga fazer avançar alguma coisa nesse sentido. Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no Povo Notícias. Até a próxima oportunidade. No próximo bloco, as causas da crise na saúde e as alternativas para solucionar o problema. E ainda, vigilantes fecham a Avenida Barão de Studart durante protesto. É daqui a pouco. O Povo Notícias. Apoio cultural. Escopa Engenharia 20 anos. Porque não é de hoje que a gente gosta de construir. Notícias. Apoio cultural. Escopa Engenharia 20 anos. Porque não é de hoje que a gente gosta de construir. O Sindicato dos Vigilantes do Ceará promoveu na manhã desta segunda-feira uma nova manifestação em Fortaleza. Parte da Avenida Barão de Studart, no bairro Meireles, ficou interditada. Cerca de 250 vigilantes saíram da sede do sindicato da categoria no centro da cidade e promoveram uma manifestação até o Palácio do Governo, no Meireles. Parte da Avenida Barão de Studart ficou interditada durante toda a manhã e início da tarde. O trânsito ficou bem complicado. Eles protestaram contra a demissão de alguns profissionais que trabalhavam em órgãos públicos. Os cortes, segundo o sindicato, vão representar 20% dos contratos firmados com o executivo. Além das demissões, eles denunciam assaltos e agressões nos postos de trabalho. Uma comissão formada por vigilantes chegou a ser recebida pela chefia de gabinete do governador, mas o grupo conseguiu apenas a promessa de uma reunião com o governador Camilo Santana, ainda sem data definida.
Hospitais superlotados com pacientes sendo atendidos em macas nos corredores e até mesmo no chão. Filas de espera para cirurgias, falta de medicamentos e de material para realizar procedimentos simples. Essa é a realidade da saúde pública no Ceará. Quais são as causas de tudo isso? Para nos ajudar a entender melhor essa situação, nós convidamos o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Williams Freire. Boa noite, Williams. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Williams, qual a explicação para essa crise na saúde? Há um problema de subfinanciamento do setor? Bem, nós sempre dizemos que a saúde ela se sustenta por um tripé extremamente interessante, que é recursos humanos, gestão e financiamento. Ao longo dos últimos anos aqui no estado do Ceará, nós tivemos um aumento substancial da rede pública de saúde, tanto a nível municipal como a nível estadual também. E isso fez com que também o sistema fosse carecendo de mais recurso financeiro. Os municípios avançaram muito nessa questão do recurso financeiro, o estado avançou muito na questão do recurso financeiro, e nós não tivemos o acompanhamento substancial também com relação ao governo federal para poder fazer com que esses serviços fossem financiados. E ao longo desse período todo, foi se fechando diversos leitos hospitalares. Hoje a gente observa esse debate com relação à saúde, e eu acho extremamente interessante, porque a sociedade precisa realmente debater isso agora, mas o que nós entendemos é que é um debate que está posto aí há mais de 10 anos. O que está acontecendo hoje no estado do Ceará, e principalmente em Fortaleza, é uma situação que já vem se repetindo ao longo dos anos e que nós temos apresentado sempre essas proposituras para os governos do estado e o governo federal, com o objetivo de que a gente se prepare não para o momento que estão vivendo agora, mas para um momento futuro, porque a tendência da população é cada vez mais envelhecer pela qualidade de vida e pelo poder de aquisição que foi adquirindo ao longo do tempo. E se nós não prepararmos as nossas estruturas de saúde, com a abertura de novos leitos hospitalares, com a questão da incorporação de nova tecnologia, com a qualificação dos nossos técnicos, dos nossos profissionais e o aperfeiçoamento do gerenciamento, essas crises elas vão se tornar cada vez mais repetitivas. Na sua opinião, existe problema de gestão? Eu acho que a gestão ela sempre tem que ser melhorada, né? Nós fazemos gestão municipal há mais de 20 anos, sabemos basicamente que cada história, cada unidade de saúde, cada município, cada unidade gestora que compõe um organismo e um sistema de saúde, ela precisa de ir aperfeiçoando os seus mecanismos de gestão a cada momento. Então, mas são situações localizadas. Na realidade, o que nós precisamos mesmo é de investimento, dinheiro para custeio, para que realmente a rede seja autocusteada. O governo do estado e a prefeitura já chegaram no limite de investimentos na área da saúde? Eu acredito que sim. Nós não temos mais. Os municípios do estado do Ceará, para você ter ideia, nesse ano de 2014, aplicou 24,5% da sua arrecadação própria, enquanto a Constituição manda que ele trabalhe com um mínimo de 15%. Ou seja, para você ter ideia, esses 9,7% que nós aplicamos a mais corresponde a 850 milhões de reais. O estado do Ceará era para trabalhar com um percentual mínimo de 12%, né? E ele trabalhou com um percentual de 15,77%. Aplicou 513 milhões a mais do seu orçamento próprio em saúde. Se nós somarmos o excedente do município com o excedente do estado, nós passamos mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais aplicado no sistema de saúde a mais do que a Constituição manda. Então nós entendemos que esse gargalo que acontece hoje, ele vai se corrigir com a abertura de novos hospitais, né, com a criação de leitos de retaguarda, com uma modernização no sistema de gerenciamento existente e com mais dinheiro. Sem dinheiro nós não vamos chegar e não vamos avançar dentro desse contexto de melhoria e de avanço da saúde do estado do Ceará, que ela está montada, né? Nós temos um sistema de saúde montado. O estado e os municípios montaram o sistema todinho. Falta agora o governo federal vir com recurso financeiro, e aí não adianta a gente estar querendo culpar governo A, governo B, governo C. Essa responsabilidade é uma responsabilidade tripartite, município, estado e União. Isso tem que ser um trabalho horizontalizado, onde o ente federal é o maior que tem, é o maior arrecadador, arrecada 60% do orçamento dos impostos do país está na União. Então é a União que tem que realmente puxar esse viés e priorizar como uma política de Estado e como uma principal política do governo, e nós temos mecanismos para isso, Leandro. Só para completar aqui agora, nós temos um projeto de lei na Câmara Federal, chamado Saúde Mais 10,
que faz com que a gente pegue 10% da receita corrente líquida, que hoje a União só passa 1,5%, e coloque esse recurso dentro da saúde. Com isso, nós iríamos criar muito mais recursos e muito mais condição da gente estar investindo no nosso sistema. E o que você acha sobre a atualização desses números, a população acompanhando esses números? Eu acho que a população está bem consciente do trabalho que está sendo feito, né? Eu sou municipalista, né? Defendo as secretarias e os municípios, mas o que nós temos que olhar também é que o sistema, por dentro, ele atende muita gente. Enquanto você tem 30 pessoas em uma maca, você tem 100, 150 pessoas, 400 pessoas sendo atendidas naquele momento que está em leito hospitalar e que está sendo realizados os procedimentos cirúrgicos. Então, o sistema por dentro ele é muito bom. Agora, precisa a gente absorver essa parte excessiva que hoje está nos corredores dos hospitais, principalmente os hospitais de urgência e emergência, nas unidades de pronto atendimento, e criar um suporte para que essas pessoas tenham o destino correto, como manda a nossa Constituição. E para isso, camarada, tem que ter dinheiro. Ok, presidente. Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Cultura e entretenimento. Vamos saber os detalhes da edição de amanhã no caderno Vida e Arte. A editora-chefe Cíntia Medeiros conta pra gente. Olá, boa noite. O Vida e Arte desta terça-feira traz como reportagem de capa um bate-papo com alunos da Rede Cuca. Eles assistiram ao filme Últimas Conversas, o último trabalho do documentarista Eduardo Coutinho, e falam sobre temas como bullying, família, racismo, namoro, assim como fizeram os adolescentes ouvidos no filme. O leitor vai encontrar também a resenha do filme Mad Max, Estrada da Fúria, feita pelo jornalista André Bloch. Ele mostra que o cineasta George Miller faz novas leituras do sucesso da década de 80, mas continua tirando o fôlego dos espectadores. Para os amantes de games, o Vida e Arte fala sobre o jogo The Witcher 3, que tem pré-venda iniciada nesta terça-feira. Na música, o repórter Marco Sampaio apresenta o novo CD da cantora baiana Virgínia Rodrigues, Mama Calunga. E a gente fala ainda da segunda temporada de MasterChef Brasil, que começa nesta terça-feira às 10h30 da noite na Band. Tudo isso e muito mais você confere no caderno Vida e Arte desta terça-feira do seu jornal O Povo. E a nossa edição de hoje do Povo Notícias termina aqui. Outras informações no portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Escopa Engenharia 20 anos. Porque não é de hoje que a gente gosta de construir.